Você quer aprender como que eu faço para ter esses saques caindo todos os dias na minha conta bancária? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E sobre a situação de Goiás e São Paulo, o Goiás fez os primeiros testes na quinta-feira. Só que aí os resultados apontaram 10 exames positivos para coronavírus. A contraprova saiu hoje apenas. 9 jogadores testaram positivo. E aí o jogo foi adiado com os jogadores do São Paulo em campo. Eu elogiei durante a semana o protocolo da CBF de você ter testes a cada jogo, ao contrário do que acontece no Campeonato Paulista. Você vai ter testes a cada jogo. Mas será que a gente também não está sujeito a situações como a que a gente tem hoje, de em cima da hora você ter que adiar um jogo? É uma dúvida que eu quero perguntar muito para o secretário-geral da CBF, o Walter Feldman. Porque os testes foram refeitos por uma confusão que houve numa mistura de testes de Goiás e Vila Nova, uma confusão, os testes foram refeitos, ficou em cima da hora, mas a CBF podia ter cancelado o jogo antes. Não precisava esperar o São Paulo entrar em campo. Ao refazer os testes, a gente teve um resultado diferente dos testes originais feitos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é um hospital referência no Brasil, mas já teve problema também nos testes do Bragantino durante a semifinal do Campeonato Paulista. É mais uma pergunta a ser feita para o Walter Feldman, que estará ao vivo daqui a pouquinho aqui no Troca de Passes. Deixa eu colocar na conversa Sérgio Xavier Filho, que está em sua residência, nos estúdios Xavier Filho, na capital paulista. Bragantino foi semifinal ou quartas de final? Foi semifinal, Corinthians e Bragantino. Corinthians e Bragantino. É isso aí. Fala, Serginho, bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, Rezec, boa noite, Lino. Quartas de final, boa noite a todos. Quartas de final, exatamente isso. Hoje a gente teve o melhor e o pior do futebol, né? A gente teve, né, um jogo espetacular, né, por uma primeira rodada, né, um jogo de que tudo aconteceu, né? Taticamente, mudanças para quem gosta, para quem não gosta, um jogo animado, lá e cá, etc. E a gente teve um papelão, né, nessa demora, né, nesse entrar em campo e aí o jogo é cancelado, e a própria discussão mesmo sobre testes, pandemia, enfim, essa é a parte ruim, né? Hoje a gente viu o melhor e o pior do futebol brasileiro. Olha, sobre o pior, a gente vai conversar, como eu já disse, ao vivo com o médico do Goiás e o secretário-geral da CBF. A gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas que certamente são as mesmas que vocês têm aí em casa. Vou mostrar o que aconteceu hoje em Goiânia. Teríamos o jogo Goiás e São Paulo. No entanto, 9 jogadores do Goiás testaram positivo. A gente teve essa informação hoje, porque os resultados saíram hoje, uma contraprova para exames realizados na quinta-feira, que haviam apontado 10 jogadores positivos para a Covid-19 no Goiás. Então ficou um mistério, vai ter jogo ou não vai ter jogo? O Goiás, desses 9, 8 eram titulares, imagina a dificuldade para você montar uma equipe assim. E com os atletas no campo, a gente teve um anúncio da CBF de que o jogo estava suspenso, ainda sem data marcada. O São Paulo chegou a acionar, o Goiás chegou a acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo adiamento do jogo, mas a própria CBF chegou a esse bom senso de não acontecer a partida hoje. Mas tudo isso aconteceu, os jogadores estavam no gramado. A gente está agora em contato com o médico do Goiás, o Bruno Favaron. Doutor Bruno, muito obrigado por atender ao Troca de Passes, bem-vindo ao programa. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é sobre a saúde dos atletas. Os 9 atletas que testaram positivo, o senhor pode falar para a gente? Eles estão bem? Estão com sintomas? O que o senhor pode contar para a gente aqui no Troca? Bem-vindo. Obrigado, boa noite a vocês. Todos os atletas estão bem, sem sintomas. Esses que já foram positivos nós já afastamos, né, em quarentena, e já vão passar a partir de amanhã cedo com a nossa equipe de infectologia. E eles ficam agora afastados do restante do elenco por quanto tempo, doutor? A princípio são 10 dias de quarentena, se não apresentarem nenhum sintomas. Realizam outros exames complementares laboratoriais e de imagem de pulmão.
e são monitorados diariamente com um inquérito epidemiológico, né, das questões clínicas do Covid. Os contactantes, né, os familiares e aqueles que estavam com eles nos quartos também são orientados, né, à coleta de novos exames. Agora à noite nós já repetimos novamente os exames de todos os atletas que, porventura, vão participar do jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. E todos eles, então, os casos positivos e aqueles que tiveram contato com eles são monitorados diariamente, clinicamente, para aparecimento de algum sintoma ou não. Doutor, diante desse quadro, né, 10 dias afastado, e a gente aguarda que os demais atletas que conviveram com eles não tenham também o vírus, mas diante desse quadro, já termos 9 atletas afastados por 10 dias, o Goiás volta a jogar ou fica sem jogar durante esse período até que eles possam ser reintegrados? Não, a princípio joga. Uma das questões hoje foi que não houve tempo hábil de nós testarmos alguns atletas que não tinham sido relacionados ao jogo. Na quinta-feira, a primeira coleta de exames ocorreu na quinta-feira, de 26 atletas. Houve um problema de acondicionamento de amostras e precisou repetir esses testes na sexta-feira. E desses 26 atletas, 10 vieram positivos. Nós tínhamos 16 atletas à disposição e desses 16, 3 foram para o departamento médico no sábado e só tínhamos 13 atletas disponíveis. Quando nós chamamos outros atletas que poderiam compor o grupo, isso já não tínhamos mais tempo hábil. Sérgio Xavier Filho. Doutor, eu queria lhe perguntar, uma pergunta até meio básica, que vocês têm confiança nesse exame? Sim, nós a princípio temos confiança no exame. Nós fizemos hoje a toque de caixa, assim que nós tivemos o material liberado pela manhã, fizemos a contraprova num laboratório local aqui de Goiânia e dos 10 casos positivos dos exames de sexta-feira, 9 se confirmaram hoje. Então, a gente tem confiança no teste em si, a gente tem confiança. O que houve foi uma questão logística, né, de ir o exame é colhido aqui em Goiânia, mas é feito em São Paulo, a análise dele. Então, essa logística que não voltou a tempo para a gente poder convocar novos atletas para que o jogo acontecesse e colher exames desses novos atletas que foram chamados hoje e sair a tempo até o horário do jogo. Eu acompanhei muito o que aconteceu hoje à tarde, ouvindo a Rádio Sagres de Goiânia, e eles estavam comentando da correria que o Goiás teve que fazer, tirando jogadores juvenis para compor elenco. O protocolo já tinha ido para o espaço já há muito tempo, né? Você imagina ter que chamar jogadores que não estavam nem concentrados, que você tinha que compor ali na hora porque era obrigado a colocar um time em campo. Preocupação porque o Goiás concentrou jogadores em quartos duplos também. Você teria que fazer um levantamento para entender tudo aquilo. Foi precipitado demais, as coisas ficaram muito apertadas e já estava indo para um nível de improviso até perigoso, né, doutor? Exatamente. A comissão médica da CBF até foi complacente conosco, entendeu a situação, fizeram de tudo para que até o último momento, se a gente conseguisse esses exames, né, dentro, como você disse, dentro de um protocolo mínimo, mas não foi possível, nós não tivemos tempo hábil para que isso fosse feito e os exames ficassem prontos até às 16 horas. Então, eu acho que foi de muito bom senso a decisão tanto da CBF quanto do STJD de adiamento da partida. Doutor, como médico, como é que o senhor avalia esse caso, né? Se eu posso estar enganado, mas é o primeiro caso assim de uma liga nacional grande que tem um time inteiro praticamente, 9 jogadores testando positivo. A gente teve uma situação de Cruzeiro e Uberlândia em nível regional, tivemos uma situação no Campeonato de Santa Catarina em nível regional. O Atlético de Madrid teve agora, se não me engano, 2 jogadores, não nessa quantidade. Então, nessa quantidade, posso estar enganado, mas acho que é o primeiro caso que a gente tem de todas as ligas grandes que retornaram. Eu quero saber se isso, como médico, liga um alerta para o senhor, porque é só a primeira rodada e é um número elevado. O CSA teve também, né? O CSA teve também, mas estou me referindo à Série A do Campeonato Brasileiro.
O senhor, como médico, fica preocupado com a sequência do campeonato ou o senhor entende que situações como essa terão que ser encaradas caso elas apareçam durante o Campeonato Brasileiro, doutor? Olha, Rizek, como você... É uma situação inédita para todo mundo. Isso pegou realmente a gente de surpresa. Nós tivemos aí desde o dia 1º de junho que a gente testa semanalmente os nossos atletas. Nós tivemos períodos de 4, 5 semanas sem nenhum teste positivo. Mas isso também reflete um pouco a situação nossa aqui local, né, de Goiânia. Nas últimas semanas os casos têm subido exponencialmente aí, os novos casos. Então, talvez seja uma questão mais regional nossa. Mas é claro que isso liga um alerta, a gente tem que manter a rigidez do nosso protocolo, como sempre vínhamos fazendo, e tratar e lidar da melhor maneira e mais rápida possível agora do tratamento, da manutenção do tratamento e evolução desses que foram positivos. Nós estamos aguardando os exames sorológicos que também foram feitos na sexta-feira. Se eventualmente algum apresentar alguma sorologia positiva, isso já vai também dando para a gente um norte do que fazer daqui para frente. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa diferença de exames, né, quando o senhor cita a sorologia? Esse exame que a gente faz semanalmente de urgência é o PCR, que é um exame molecular, é aquele que é feito pelo nariz. Esse detecta que se você está com a doença ativa ou não, né? São os casos positivos de maneira aguda. A sorologia é quando você já criou anticorpos, e principalmente a sorologia chamada IgG. E aí, em tese, significa que o atleta estaria liberado para voltar ao convívio social. Então, as sorologias nos mostrando se já tem alguém positivo ou não, vai mostrando se já tem se criando alguma proteção, vamos dizer assim, né? Alguma pergunta mais para o doutor Sérgio Xavier Filho? Eu queria só perguntar se existe alguma forma de melhorar o processo, né? Porque tem aconteceu com o Bragantino também, né? por um problema dos exames em si, agora uma questão logística. E eu fico pensando também quando, às vezes, o jogador é detectado, os dias que ele ficou em contato com outros jogadores, me parece que tem um blackout ali, uma possibilidade de contágio entre a realização do teste e o resultado do teste, e os jogadores ficarem em contato nesse intervalo. O senhor tem alguma sugestão de como melhorar o processo? Olha, essa questão do processo ela tem sido discutida intensamente no nosso grupo de médicos. A comissão médica da CBF ela tem feito todos os ajustes e tem aparado todas aquelas arestas que vão aparecendo, tem nos ajudado nisso. E a questão dos atletas que ficaram uns próximos dos outros, isso é uma questão inevitável. Por isso que eu digo que o mais importante é a gente monitorar agora se aparece algum sintoma ou não naqueles casos que ainda são negativos e continuar a testagem em massa. Como eu disse, agora à noite nós já fizemos a testagem novamente de todo o elenco e comissão técnica que vai participar do próximo jogo na quarta-feira. E a gente tem feito isso através dos exames da CBF, que são os 23 atletas, mais o treinador, e exames extras que nós mesmos, por conta do clube, temos realizados com o nosso laboratório local. Doutor, muito obrigado pela participação, obrigado pelas explicações. Saúde para todo mundo aí no Goiás, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos aí para vocês. Daqui a pouco a gente vai ter o secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, para a gente conversar com ele sobre os protocolos, desdobramentos, calendário. Vamos ver o que o Raí, diretor de futebol de São Paulo, falou sobre essa questão. Aqui a gente ficou sabendo que existia uma medida cautelar, então era uma coisa que já estava imaginando, né, que normalmente aconteceria. Mas os delegados falaram para mesmo assim a equipe subir a campo, né, para seguir o protocolo, até receber o documento oficial que foi recebido logo depois da entrada da equipe. Óbvio que teve uma preocupação desde o início, conversamos entre nós, uma situação desconfortável, não sabíamos
até a extensão do problema. Até então, quer dizer, ouvimos falar que era 10, não sabíamos oficialmente se era, sabíamos que tinha uma contraprova, né? Poderia ter tido erros, né, nos exames, no resultado dos exames, então eram muitas dúvidas, né? Ninguém tinha certeza que eram 10, sabíamos que ia ser refeito os exames, que o resultado poderia sair aqui muito próximo, então a gente, como foram 10 casos, né, obviamente que preocupou a todos e ao mesmo tempo a gente se perguntou se existia uma confirmação ou não. No caso do Bragantino, os exames refeitos mostraram uma falha na primeira coletagem e os jogadores do Bragantino foram liberados para jogar. No caso do Goiás, só um jogador teve um exame alterado depois na contraprova. Teve uma falha na coleta também, Exato. Porque eles misturaram exames de Goiás e Vila Nova, tiveram algum problema para identificar. No caso do Bragantino, o Hospital Albert Einstein alegou que foi uma falha no reagente, né, que você usa para fazer o exame. E o Corinthians, até por causa disso, soltou uma nota hoje que não quer mais usar os serviços do Hospital Albert Einstein. É uma nota oficial que o clube soltou por causa... Vou até ler esse trecho. A nota diz o seguinte: o Einstein é o responsável pelos exames de acordo com a diretriz técnica operacional de retorno das competições da CBF. Mas o Corinthians está dizendo que vai realizar os exames em um outro laboratório e não no Hospital Albert Einstein. Segundo a nota do clube, isso se deve a diversas falhas. Nota do Corinthians. Vamos conversar com esse e outros assuntos com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que também é médico, então a gente vai poder ter uma visão do dirigente e do médico Walter Feldman. Walter Feldman, bem-vindo ao Troca de Passes. Como é que o senhor encarou os acontecimentos de hoje em Goiânia? Tudo bem, Zé? Queria dar uma boa noite a toda a bancada e dizer o seguinte, só para dar uma geral, eu participei da epidemia da meningite em 1976 e realmente é um problema dramático, muito coletivo, sistêmico, e a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade, entender às vezes aquilo que não tem o ajuste perfeito, mas compreender que, no geral, a coisa caminha para uma solução mais adequada. Imagino que foi o retorno do futebol, vocês acompanharam muito, nós estamos agora já organizando quase 20 competições nacionais, um sistema centralizado em termos de protocolo médico, de guia de retorno, coordenado pelo Dr. Jorge Pagura, e nós decidimos, por licitação, contratar o Einstein, que na nossa avaliação tem exames que nos dão a segurança necessária, mais de 90%, que eu diria, de excelência. E o Einstein, nesse contrato que fez com a CBF, realizou um sistema de logística em todo o país. Imagina, nós temos jogos em todos os estados brasileiros, a contar da Série A, mas caminhando para ter para a base, para o feminino. Portanto, essa logística, para ser centralizada, ela é feita com laboratórios locais, a sua coleta, é um sistema de logística que vem para a central do Einstein, que nos dava uma segurança em termos de qualidade e resultado, e a partir daí isso é oferecido ao clube e à coordenação médica da CBF. O que aconteceu? Tem havido problemas, como vocês disseram, houve um primeiro problema com o Bragantino em termos do reagente. Nesse momento, em relação ao Goiás, o que aconteceu foi uma coleta na quinta-feira. A coleta com o transporte não nos pareceu adequada, nós pedimos para que ela fosse repetida na sexta-feira, ela foi repetida, deu resultado muito positivo, os 10 jogadores. Nós pedimos uma contraprova e essa contraprova chegou no domingo de manhã, confirmando o resultado. Mas aí nós já tínhamos autorizado o clube, o Marcelo, médico também, presidente do Goiás, para que fizesse uma contraprova local, para que escolhesse lá, para que a confirmação dos resultados não deixasse nenhuma dúvida. E novamente foi confirmado. É só um, como você disse, mas 9 foram confirmados positivamente. Então, o que aconteceu? Por essa primeira coleta, nós perdemos 24 horas e o resultado final chegou
muito próximo do jogo. Nós fizemos aí uma central de decisão para que pudéssemos tomar a decisão final. Evidentemente, o resultado nos últimos minutos estava chegando e nós concluímos que, naquelas condições, era necessário que o jogo fosse suspenso. E vamos deixar bem claro, há uma diferença muito grande nas situações, né? O Bragantino, ele teve 26 exames entre elenco, comissão técnica, funcionários, que tiveram resultados positivos, entre eles 9 atletas. Os atletas refizeram o exame no dia do jogo com o Corinthians, pelas quartas de final do Paulista, e os exames deram um resultado diferente. Os jogadores entraram em campo. A situação agora ela é bem diferente. A gente teve um exame diferente, dos 10 iniciais positivos, 9, o que causou hoje toda a repercussão é porque a gente teve uma decisão tomada em cima da hora, né? A contraprova saiu no dia do jogo pela manhã e a gente teve os atletas se aquecendo no gramado e a dúvida se vai ou não vai ter jogo. Diante do que a gente viu hoje, Walter, o que a gente pode ter de mudança de protocolo daqui para frente? Porque eu imagino que não seja o ideal a gente ter decisões tomadas em cima da hora do jogo, né? É possível que a gente tenha, a partir de agora, uma mudança de protocolo para que as decisões não sejam tomadas tão em cima da hora das partidas? Não, sem dúvida, Rizek, você tem toda a razão. Nós nos preparamos para que isso não acontecesse. Só lembrando que de praticamente 27 jogos, nós tivemos problemas em 3. Então, percentualmente, é um resultado muito positivo, mas nós sabemos que há milhões ou centenas de milhares de voos no mundo e só dá a grande notícia àquele que teve algum problema, eventualmente uma queda. Exatamente o que está acontecendo aqui. No geral, o resultado é muito bom, uma logística extremamente complexa, numa situação muito difícil, como é a epidemia do Covid-19, mas diante dessa situação, e olha, foi controlada a tempo. Se você for ver, do ponto de vista de risco, de segurança à saúde, tudo foi decidido corretamente. Tanto em relação ao CSA, que teve o jogo ontem, nós tivemos 30 horas antes resultado, inclusive também difícil, de vários jogadores contaminados, mas teve tempo de fazer a adequação e a substituição necessária. No jogo de Goiás, isso se aproximou muito da hora do jogo e impediu que o jogo fosse realizado. Mas você tem toda a razão, Rizek, o aperfeiçoamento a todo instante e nós temos que ter toda a tranquilidade e humildade para fazer, eventualmente, as correções. O doutor Jorge Fagura já está publicando novas diretrizes para que haja uma descentralização maior dessa coleta e do próprio resultado, conferindo a possibilidade para que cada clube possa fazer, primeiramente o visitante, foi a primeira decisão, que o visitante pudesse fazer o jogo, pudesse fazer o exame no laboratório local e o mandante fazendo centralizadamente no Einstein. Agora, acabei de falar com o Jorge Facura, que considera talvez necessário nós liberarmos essa realização dos testes para que cada clube, se não se sentir confortável, seguro em relação ao tempo, faça o exame local, contanto que tenha um padrão de qualidade semelhante ao Einstein. Para nós, o fundamental é isso, é o padrão de qualidade, a segurança do resultado e a coleta e a logística que sejam conferidas para que não haja isso que aconteceu hoje, um tempo muito próximo da realização do jogo. Feldman, eu acompanhei o minuto a minuto do que aconteceu hoje à tarde, boa noite, lá em Goiânia, e o que se reclamava muito lá em Goiânia é que a CBF demorou para tomar uma decisão, que o Goiás, inclusive, já tinha entrado com uma solicitação junto ao STJD e estava contando com uma decisão do STJD antes até de uma decisão da CBF. Que a CBF não tinha dado nenhuma resposta para eles, isso a gente já estava mais ou menos 1 hora do início do jogo. Houve algum acompanhamento do STJD junto à CBF, alguma conversa entre vocês? O presidente do tribunal estava em contato com a CBF? Olha, é muito importante o que você está dizendo, só quero deixar bem claro que desde o primeiro momento, quando aconteceu esse impasse, e o impasse aconteceu pela manhã, eu falei com o presidente do Goiás, imediatamente acionado o diretor de competições, Manuel Flores,
acionado o Dr. Jorge Magura, e nós fizemos uma reunião, chamaria do Estado-Maior, com a presença do próprio presidente Rogério Caboclo, para que pudéssemos tomar a decisão, sempre sintonizado com o médico do Goiás. E vocês sabem, o teste do Covid, ele tem uma dependência das máquinas. Então, nós esperávamos esse resultado até 2h30. Esse foi o horário que foi dado à CBF na tomada de decisão. E a todo momento, 15 para as 3 horas, nós mantínhamos o contato para saber se a direção médica do Goiás estava já obtendo o resultado não chegava. Até 15 para as 4, quando nós tomamos a decisão de que o jogo deveria ser suspenso, até porque, nesse intervalo, a decisão mais adequada era a segurança dos atletas. Quero deixar bem claro que essa é a questão central. Mas nós também temos a consideração de que, para você suspender o jogo, tem que ter os elementos adequados, até porque, vocês sabem, o calendário muito apertado, a segurança é fundamental, mas se pudéssemos manter o jogo, como aconteceu no CSA, nós teríamos mantido. Mas a questão do resultado muito próximo e de uma quantidade muito grande de infectados fez com que a CBF tomasse a decisão absolutamente semelhante ao STJD, praticamente no mesmo instante. Secretário, existe algum número, por exemplo, a partir de X jogadores que estejam fora da partida por infecção do vírus, o jogo é adiado? Existe esse número ou a questão é um tanto subjetiva? Eu diria que ela não é nem subjetiva, Zé, que nem existe um número, até porque nós temos que saber o equilíbrio do plantel. Veja bem, na questão do Goiás, o que o Marcelo dizia é o seguinte: tem um goleiro que está infectado, portanto, terá que entrar em campo sem goleiro reserva. Essa é uma questão dramática. Ou então, a situação, por exemplo, lá do Imperatriz. Eles tinham 18 jogadores, só 6 sobraram para poder entrar em campo. O resultado final que nós tínhamos antes do jogo de Goiás e São Paulo hoje, antes dos últimos 4 resultados que não chegavam, é que havia 13 jogadores aptos. Portanto, um número que eu diria muito dramático para que o jogo pudesse ser iniciado. Mas havia uma expectativa de mais 4, ou seja, 17 jogadores seria um número suficiente. Naquele momento, se o resultado tivesse chegado favorável a mais 4, provavelmente o jogo teria sido liberado. Portanto, ele é não subjetivo, ele tem um caráter técnico, da capacidade do técnico de realizar a partida, mas essa é uma questão que talvez a gente tenha aqui aperfeiçoando, talvez em algum momento definir um número que seja determinante para a decisão final. Sérgio Xavier Filho quer fazer perguntas ao secretário-geral da CBF? Gostaria sim, doutor Feldman. Boa noite. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Eu tenho uma preocupação que é com o tempo que o jogador faz o exame e o tempo que o exame sai, que o resultado do exame sai. Nesse tempo, esse jogador que eventualmente está contaminado, ele está em contato com outros jogadores que vão entrar em campo, que vão enfrentar outros 11 adversários, fora os reservas, né? Então, eu escuto do esporte como um todo, e aí não é a CBF, outro dia a gente entrevistou o Fred Nantes, da Conmebol, a gente falou sobre protocolos da Conmebol, que me parece que o calendário, no final das contas, é mais importante do que a segurança total de um determinado jogo, né? Porque se existe a possibilidade de um jogador que deu o exame positivo, né, ter contaminado um que deu negativo e esse negativo entrar em campo, o vírus pode estar sendo passado, né? Eu queria lhe ouvir um pouquinho, porque sempre me dá a impressão que a gente vende a ideia da segurança total. E a segurança não é total, né? A gente tenta minimizar os riscos
mas sempre é possível, né, ter esses blackouts, esse buraco de protocolo. Eu queria lhe ouvir sobre isso, por favor. Na verdade, você tem muita razão. A medicina é uma ciência não exata. Ela tem inúmeros componentes que nos fazem acreditar que nós chegamos próximo da segurança adequada, eu diria da segurança responsável. Por exemplo, um dado fundamental é a história, outra é o exame clínico, outra é o acompanhamento diário, questões relacionadas à temperatura, questão relacionada a sinais e sintomas. Eu diria, na medicina correta, o exame complementar, ele é complementar. Evidentemente, no momento de epidemia, ele passa a ter uma dimensão muito maior, mas também com resultados que não são de segurança máxima. Por exemplo, o Einstein tem 90%, outros laboratórios têm 80%. É possível que alguns clubes, nesse momento aí, de muita angústia, escolham laboratórios que tenham resultados menores, por isso que nós exigimos que haja um padrão adequado. Agora, a medicina ela é muito relacionada à relação médico-paciente, ao exame e à história. Então, eu queria insistir muito nesse aspecto, ou seja, nós temos a segurança possível dentro dos parâmetros existentes. Quando nós iniciamos essa epidemia, os testes tinham quase 60% de falso negativo, outros tantos de falso positivo. Então, eu diria que é um conjunto de elementos que nos faz acreditar que nós estamos dentro de um quadro de responsabilidade máxima possível, mas sem o elemento final que nos dê a certeza de que, em algum momento, aquele que tenha sido liberado não esteja, eventualmente, já contaminado e transmitindo aquele vírus. Então, eu diria que dentro dos parâmetros existentes, nós estamos fazendo absolutamente o máximo possível dentro daquilo que nós, no protocolo existente, que é considerado hoje um dos mais adequados e debatidos do mundo, seja sendo feito naquilo que nos parece o parâmetro melhor. Secretário, para finalizar, por mais que o nosso protocolo seja muito bem feito, muito bem elaborado, a gente está num país com mais de 100 mil mortes e cuja média é muito alta, né, de óbitos por dia. Quem está em casa, eu imagino que esteja pensando que o que aconteceu hoje tem um risco de se repetir, né? Eu quero saber se a CBF está preparada para isso, se o Campeonato Brasileiro está preparado para isso, porque assim como a explicação do médico do Goiás para os 9 casos positivos foi a situação da cidade, Goiânia, do estado de Goiás, a gente tem realidades no Brasil hoje muito preocupantes, né? Alta de casos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que tem 2 representantes no campeonato. Muitos acham que é um país, como o Serginho, mas ainda é um estado. Então, pergunto para o senhor... O Rio Grande do Sul, né? Pergunto para o senhor, a CBF está preparada para isso, para que o que aconteceu hoje se repita naturalmente pela situação do país em outros clubes? Olha, eu diria que a CBF, quando com as federações e os clubes, coletivamente, tomaram a decisão de que era possível o retorno das competições nacionais, nós nos preparamos tecnicamente para aplicar o melhor protocolo possível, aprovado pelo Ministério da Saúde, com apoio de infectologistas, epidemiologistas e considerado com as adaptações, eu diria, diárias. Nós estamos recebendo relatórios, pesquisas científicas todos os dias do mundo inteiro para que o nosso protocolo a todo momento seja adaptado à nova realidade. Eu diria que o que aconteceu no jogo do Imperatriz foi adequado com a suspensão. O jogo do CSA foi adequado com a não suspensão. Do Goiás foi adequado por conta da premência do tempo perdido, foi correto. Eu diria que esses 3 episódios nos levam a aperfeiçoar ainda mais o protocolo e reduzir ao mínimo possível aquilo que vem acontecer
nas rodadas subsequentes. Estamos preparados para todas as contingências, mas sempre, Rezé, sempre preparado para priorizar a saúde do atleta nas comissões técnicas e dos trabalhadores em geral como prioridade absoluta. Secretário, obrigado pela participação no Troca de Passes. Um abraço e boa noite para o senhor. Boa noite, bom trabalho. E reforço o nosso desejo de saúde para os atletas do Goiás que testaram positivo para a Covid-19. Você quer aprender como que eu faço para ter esses saques caindo todos os dias na minha conta bancária? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.